tentando, na medida do possível, né, ajudar, porque o que nós somos? Um aglomerado, a rede Lawfare é um aglomerado de quase 2.000 pessoas, restos de guerra, que foram atingidos, que foram escrachados nisso e que foram abandonados, jogados para a sarjeta. Aí você tem Agnello. Brasília nunca teve um governador, nem o Cristóvão, que foi um governador, com a capacidade do Agnello. Acabaram com tudo. O Ricardo Coutinho na Paraíba. Nós temos 7 governadores, uns que foram atendidos pelo Lawfare. Mais de uma centena de prefeitos, secretários, universidades. Tem a história do reitor Cancelier, né? Como é que vocês são muito mais inteligentes do que eu e conhecem muito mais da estrutura. Como é que você Eu duvido. Como é que você desenvolve um país, uma família? Você precisa do quê? Quem tem energia barata, em disponibilidade, com facilidade, ganhou todas as paradas. Essencial. Até numa Olimpíada. Quem comeu melhor, né, tem mais saúde. Como é que os portugueses, no século XIV e XV, dominam o mundo? Eles saíram da energia braçal das caravelas, lá dos cavalos, e descobriu que o vento podia. Aí vem os ingleses e passam a perna nos espanhóis e nos portugueses. Não, tem o vapor aqui, né? E assim por diante. Na Segunda Guerra, os americanos, nós vamos dominar o petróleo. Então, quem tem energia disponível, barata, né, em quantidade, vai mandar no pedaço. Essa é a lógica do mundo, inclusive da guerra da Ucrânia. A gente tem essa energia, né? A gente tem, além do pré-sal, da margem equatorial, da energia hídrica, né? Nós temos a energia solar, a energia eólica e, quem sabe, até o hidrogênio. A gente tem por nuclear aí, também. né? A energia nuclear, que era o projeto do Almirante Otto. Estamos entre os melhores do mundo em energia nuclear, né? Então, pois é. O projeto do Almirante Otto era inovador, muito mais avançado do que toda a tecnologia alemã, que vem da época do gás, ou a americana, que coordena, inclusive, todo o processo de impulsão aqui, do nosso projeto de enriquecimento de urânio. Aí, se você tem energia, se você tem grana de longo prazo, você tem uma reserva de poupança, e você tem o quê? Criatividade, sabedoria. Um abraço para o gaiteiro, como diz o gaúcho. Você vai ganhar o campeonato. O que eles fazem? Não é à toa que eles pegam a Petrobras, pegam as universidades e pegam BNDES, fundos de pensão, que é a poupança de longo prazo. Todos esses foram pro sal nas operações aí de Lawfare, Lava Jato, outras operações que os caras criaram dentro da mesma linha. Aí eu te freio, te amarro e não tem, cara. Corrida de 100 metros. Se você tiver que parar para amarrar o tênis, perdeu a corrida. Sim. Quando você está jogando esse jogo, você não consegue prever isso que está acontecendo. Você só vê depois que fui vítima do Lawfare. Rodrigão, foi o que rolou. Eu posso falar só uma coisa? Claro, pô. Só voltando um pouquinho, que você tinha perguntado se tem documento. E aí eu acho que isso, na verdade, não sei se o Henrique vai concordar comigo, tá? Eu acho que isso casa um pouquinho com essa pergunta que você está fazendo agora. Perfeito. E aí entra a importância da rede Lawfare, né, de acompanhar. Porque assim, como é que a gente entende esse projeto, né? Como é que a gente entende essa ferramenta de guerra? Ou no caso, né, o Pizzolato fala que o Lawfare é a guerra. Né? Aí entra a importância da rede, né? Porque a rede vai mostrando para nós, através de milhões de informações, que não acompanha aí a câmera está onde? Ali. Quem não acompanha a rede Lawfare, eu vou pedir para acompanhar, né? Tá no Instagram. Eu posso fazer isso agora? Claro. Tá no Instagram, tá no YouTube. E tem um site também que tem muita informação. Então, assim, a gente, isso às vezes não vai estar documentado, mas a gente só vai entender que o Lawfare está acontecendo quando a gente entender como esses mecanismos funcionam, né? A gente falou aqui, por exemplo, da mídia, da imprensa,
né? Vamos lembrar como é que a imprensa agia no período da Lava Jato, né? Aquelas prisões, né, de manhã cedo. Eu vi na Barra da Tijuca gente sendo preso na areia da praia. Entendeu? E isso foi filmado, foi documentado, foi com jornal ao vivo, né? Eu vi isso acontecendo na minha frente. Uhum. Então, aquele espetáculo todo, isso tudo ajuda a produzir a opinião de quem está assistindo. Imagina, né? Você tem o judiciário, eu não sei se o Henrique vai concordar comigo, tá? Mas existe o judiciário em ação e a imprensa junto na retaguarda. Então, óbvio, né? O que isso vai gerar na opinião pública, né? Uhum. A opinião, né, que aquele cara que está utilizando essa ferramenta quer. Né? Eu lembro, assim, na época. Não sei se o Pisolato concorda comigo. Na época da Lava Jato, eu acompanho o judiciário. Sim. E eu tinha um sentimento, assim, de indignação. Porque, putz, eu tô sendo roubado. E eu tinha um sentimento de justiça também. Sim. E estão recuperando dinheiro. Né? Estão recuperando dinheiro. Pô, você tava vendo uns caras gigantes sendo presos. Eu já nunca tinha visto isso até então, né? Meses depois, a gente começa, depois de muita conversa aqui no Três Irmãos, a gente começa a entender o plano de sabotagem que foi a Lava Jato no país. E que, sim, existiam corruptos, mas a forma de lidar com aquilo, a gente lidou da pior forma possível. A gente quebrou empresas, a gente sucateou setores estratégicos, né? A gente tirou a competência que o país tinha no setor de construção, que concorria com o mundo inteiro, a gente era pioneiro nisso daí, sendo que a maneira correta era pegar aqueles CPFs de forma individual... Sim. E punir cada um deles e não formas. Quebrar o CNPJ. Sim. Né? Pensando nisso hoje, a gente fala, putz, a gente fez errado. Né? Mas ainda assim havia um problema de corrupção lá. Né? E outra coisa que a gente fica assim, em dúvida é que, ao mesmo tempo que havia problema de corrupção, que dinheiro foi apreendido, agora a gente vê também muito sendo devolvido. Então, a população, ela não consegue entender, ela não tem informações para entender o que está acontecendo. O que aconteceu nesse período. A impressão é que fomos feitos de bobo, né? Não, a gente foi feito de bobo. Sim, exatamente. E no final, na realidade, cara. Você vê, eu até, a Universidade de Santa Catarina, uns estudantes me procuraram essa semana para conversar, assim, como é que você combate a corrupção, né? Existem maneiras, a humanidade já desenvolveu. Você dificilmente vai sanar 100% da corrupção. Isso é... Agora, tenha certeza, não vai ser através do judiciário. A função do judiciário não é combater a corrupção. A maneira que deu certo, inclusive em grandes corporações, em países que têm taxas muito reduzidas, você vai ver que eles montaram um modelo de gestão e de gerenciamento que é o quê? É democratizar as decisões. Ou, para ser mais didático, ninguém tem poder absoluto. É fatiar as decisões. Então, por exemplo, eu demando um microfone. Quem vai comprar é outro. Uhum. Eu não tenho todo o controle do processo. Eu vou fatiando o processo. Então, eu demando, o outro compra, né? Para comprar, alguém licita, que também é diferente. Uhum. Depois o outro paga. Lá no final tem o que faz o controle, edita e tal. Então, é muito difícil de você corromper um processo desse. E segundo, faça de forma que ninguém tenha poder sozinho. Crie comitês. Crie equipe. Então, para investimentos, compra ou decisões, até R$100 mil, pode decidir 2 pessoas. Ou até 10, 15 mil. O cara decide porque ninguém vai quebrar por isso. Uhum. Agora, 100 mil já tem que ter 2. 500 mil tem que ter 4. Né? Uhum. E assim você vai.
Vai criar. Então, você dilui, você democratiza os processos e é só você analisar esses países que estão funcionando, ou as grandes corporações do mundo. Não é a base do espetáculo do canetaço. Por quê? Porque aí você tem, inclusive, uma coisa que o Brasil está vivendo hoje, que é o tal do apagão das canetas. Apagão das canetas? Apagão das canetas, o que é? É o seguinte, bom, eu estou aqui, recebo meu salário, sou funcionário público, recebo meu salário, isso, aquilo. Qualquer decisão que eu tomar, pode vir o TCU, pode vir o Ministério Público me pegar. O que eu faço? Quanto menos eu decidir, ou quanto mais eu empurrar com a barriga, mais protegido eu estou. Você cria uma cueca de aço, faz uma blindagem, né? E vai empurrando. E aí, o tempo vai passando, as coisas não acontecem. Você prejudica todo mundo. Você gera um medo tal nas pessoas, e você vai criando de que um vai empurrando a coisa para o outro, vai engavetando, vai deixando. E aí a gestão pública passa a ser uma gestão lenta, ineficiente, incapaz. E a outra coisa são as brechas. Se vocês conversarem com o juiz Eduardo Apio, com outras pessoas, o juiz Eduardo Apio hoje é o que tem mais informado a mídia. Um cara bom para vocês trazerem para cá. Eu tenho inclusive um livro dele, podia ter trazido. Olha a roubalheira que foi a Lava Jato. Olha o que sumiu de dinheiro. Cadê o dinheiro? Todo aquele dinheiro dos acordos de leniência, né, das multas, isso, aquilo, deveria estar numa conta, por quê? Tem as decisões, tem que estar depositado na Caixa Econômica Federal. Tira o extrato lá para ver quanto tem. Tem nada. Sumiu tudo. Cara, a soma disso são mais de 20 bilhões. Os caras distribuíram dinheiro. Como eles triangularam isso? O Apio conta lá que os caras faziam o seguinte: eles, aqui no Brasil, faziam os acordos de leniência e as multas, colocavam o dinheiro, né, numa conta bancária da 8ª Vara, e aí transferiam uma parte para a Petrobras, para gerar manchete, e depois repassavam os documentos para os acionistas americanos, porque a Petrobras tem ações lá nos Estados Unidos. Então a Petrobras aqui eles pintavam como vítima e lá nos Estados Unidos como culpada. Aí os acionistas americanos entravam com ações na justiça, ganhavam. Lembra da famosa que o Pedro Parentes mandou pagar? Cara, foi 11 bilhões. E uma parte disso voltava aqui para a Fundação Dallagnol. 2 bilhões voltou para a Fundação Dallagnol, que era um CNPJ civil, sem controle, era uma doação americana. Isso é uma triangulação de lavagem de dinheiro, cara. Esse relatório foi aprovado com toda a resistência do Barroso no Conselho Nacional de Justiça. Está lá na gaveta do Procurador-Geral. Então, uma das coisas... E não sai, não é feita a denúncia. Tem crime de peculato aí, tem crime de lavagem de dinheiro. Os caras estão sentando em cima para ver se aparece um fato novo, uma névoa, para eles não é mais um dos fatos que existe dentro da Lawfare é que você tem também um assédio judicial sobre isso. E aí você fala que está acontecendo um monte de coisa e ninguém fala, é parte do processo. Ele é feito para ser assim. Sim. As pessoas não vão falar. E tem mais uma coisa. Você falou, é muito importante. As pessoas, elas, por dificuldade, muita informação, elas acabam confundindo lawfare com assédio, com erro judicial. Sim. E são coisas distintas. Porque o lawfare, nós já temos hoje, inclusive alguns professores, o próprio juiz Casara nos ajudou nisso, professores, tá? Você tem um protocolo. É muito... Assim, você pode... Faz o checklist ali. Exatamente. Isso foi lawfare. Você começa pela forma que foi feita a denúncia, por o juízo de competência, pelas decisões. Que é diferente do assédio judicial.